Bom dia, gente. Vamos lá iniciar mais uma aula, né, da nossa disciplina. Nessa aula a gente vai entender o que é o conceito de algoritmo e suas formas de representação. Vamos lá. Na aula passada nós trabalhamos o quê? A arquitetura básica de um computador, certo? Onde a gente viu que um computador possui basicamente 4 blocos funcionais. Um bloco de entrada de dados, que são obtidas por meios do mundo exterior, por teclados, por exemplo, mouses, né? Ou sensores. Posteriormente, esses dados são processados. O que significa ser processados? Por exemplo, eu vou tirar a média de temperaturas. No âmbito do redes de computadores, por exemplo, eu vou verificar o atraso entre pacotes na rede, é um processamento dos dados que são enviados por um dispositivo de entrada. Esses dados possivelmente vão ser guardados em um bloco de memória, que também é importantíssimo. E depois de processados, esses dados vão para um dispositivo de saída, né? Que pode ser o quê? Um monitor, uma impressora, por exemplo, de certa forma que alguém consiga interpretá-los, por exemplo. Então, são os 4 blocos funcionais que nós vimos na aula passada. Então, isso aqui vai ser interessante para a gente entender como é que a gente trabalha com soluções computacionais, certo? Então, por isso que a gente viu esse bloco funcional na aula anterior. Perfeito, vamos lá. Bom, o que a gente está trabalhando basicamente é lógica de programação, certo? De computadores, ok. E a gente está falando muito de lógica computacional, está falando muito de computadores, mas antes de chegar nisso, a gente vai ter que entender o que é lógica e como resolver um problema do cotidiano. A ideia geral. Por quê? Porque essa ideia ela vai ser transportada para o mundo computacional, certo? Nesse sentido, a gente precisa diferenciar o que é lógica de programação, o que é o algoritmo e o que é um programa. Sendo que hoje nós vamos focar no algoritmo. O que significa isso? Bom, lógica de programação, basicamente, pessoal, são formas técnicas que são desenvolvidas para organizar uma sequência lógica, ou seja, a solução de um problema, de forma que ele seja executado lá na frente de forma computacional. Então, você vai pegar a lógica, ou seja, o que é lógica? Aquela ideia que a gente viu na aula passada. Eu vou pegar problemas pequenos, por exemplo, vou quebrar um problema, quebrar em passos pequenos e organizar ele de forma encadeada. Perfeito. A lógica de programação, eu já tenho técnicas específicas de organizar isso de forma sequencial, ok? Então, vai ser muito voltado ao pensamento lógico de qualquer maneira. Perfeito. Já o algoritmo e o programa, pessoal, qual é a ideia disso? O algoritmo, basicamente, é entendido como uma sequência de passos finitos, certo? Que vão levar à solução de um problema. Basicamente é a sequência de passos que você vai executar para resolver um problema. Então, o algoritmo não necessariamente ele é utilizado no âmbito computacional. Ele pode ser utilizado para resolver qualquer problema do nosso dia a dia, como eu já vou ver com vocês, certo? Então, algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos logicamente encadeados, com o objetivo de resolver um problema. Objetivo de resolver um problema. Problema genérico,
não é necessariamente um problema apenas da área computacional, tá, pessoal? Então, as técnicas que nós vamos trabalhar aqui podem e devem ser aplicadas a qualquer problema do nosso dia a dia, certo? Esses passos aqui, pessoal, têm uma característica, eles precisam ser finitos, ou seja, eu não posso colocar passos de infinitamente aí, vários e vários e vários passos, porque senão eu nunca vou chegar ao final do meu problema, certo? Então, a finitude aqui é importante. Então, esse é o conceito de algoritmo. E o que diferencia um algoritmo de um programa, pessoal? Pessoal, o algoritmo é como se fosse um projeto. O projeto, ele precisa depois ser executado. Então, a execução desse projeto é o programa. Ou seja, você vai pegar esse conjunto de passos que você organizou para resolver um problema e vai codificá-lo em uma linguagem de programação, certo? E aí você vai ter um programa que vai executar os passos desse algoritmo que você desenvolveu. Então, olha lá. O algoritmo é como se fosse um projeto. O arquiteto faz o quê? Um projeto da reforma de um interior de uma casa. Um engenheiro civil, por exemplo, ele faz um projeto da planta baixa de um imóvel que depois vai se tornar em realidade, que vai ser executado. Da mesma maneira que esses profissionais também precisam projetar antes de executar, qualquer resolução de qualquer problema computacional precisa ser projetado. E esse projeto é chamado de algoritmo, que eu falei para vocês que ele pode ser aplicado em qualquer área de conhecimento, não é necessariamente somente na área de programação. Mas, voltado à área de programação, o algoritmo é essa sequência de passos que eu vou estabelecer para resolver um problema. Perfeito? Vocês vão ver uma particularidade também de algoritmos, é que cada algoritmo é uma solução, tá? É a solução de um problema, em passos. Em passos. A ordem desses passos vai ser determinante para que você consiga ou não resolver o seu problema, ok? No entanto, um problema pode ser resolvido por diversas maneiras. Às vezes, você vai ter mais de uma solução para o mesmo problema. Isso é importante na hora prática que a gente for trabalhar aqui os nossos probleminhas, ok? Então, entendido esses dois conceitos, vamos focar hoje basicamente em algoritmos. Então, primeira característica, é uma sequência de passos bem definidas, tá? Certo? Normalmente, cada passo denota uma ação. Ação. Um verbo. Então, para cada passo é uma ação específica, única, singular, para que eu não tenha que o computador ou outro dispositivo que vai executar esse algoritmo, ele só consegue executar uma ação por vez. E fica mais simples de entendimento caso você separe em pequenas ações. E cada passo é uma ação única. Certo? Importante. Outra característica, ele não representa necessariamente um programa computacional, mas sim passos para a realização de uma tarefa, como eu falei para vocês, certo? Pode ser uma tarefa do dia a dia, fritar um ovo, trocar uma lâmpada, trocar um pneu. Quais são os passos que eu preciso seguir para que esse objetivo seja alcançado? Perfeito? Pode haver repetição de passos, comparações ou necessitar tomar decisões no meio do caminho. Sim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já cheguei a falar para vocês em sala de aula. Vamos supor que um caixa eletrônico precise, por exemplo, decidir se ele vai ou não liberar um certo valor para saque. Então, ele vai ter que necessitar tomar decisões no meio do caminho. E como é que ele vai tomar essas decisões? Baseados em algum tipo de teste, alguma ponderação. Normalmente, aqui, nesse caso, ele vai verificar se o saldo do correntista é maior ou igual ao valor solicitado.
Se isso for verdadeiro, se essa comparação for verdadeira, ele prossegue, por exemplo, liberando o saque. Se isso for falso, ele vai ter que tomar uma outra decisão, por exemplo, informar na tela do dispositivo que você não possui saldo suficiente para aquela operação. Então, pode ter necessidade de, por exemplo, tomada de decisões e repetição de passos, por exemplo. E diferentes algoritmos podem realizar a mesma tarefa? Sim. Eu posso resolver problemas de formas diversas. Ou seja, por exemplo, de quantas formas eu posso me vestir? O objetivo é se vestir, mas eu posso fazer isso de maneiras distintas aí, certo, pessoal? Isso significa que um problema pode ser resolvido de formas diferentes por pessoas diversas. Logicamente que alguns vão ser o quê? Vão resolver de forma melhor. Melhor em que sentido? Aí você vai ter que trazer algum parâmetro, ou resolver de formas mais rápidas, utilizando menos memória, por exemplo. Isso é uma forma de resolver. Mas o objetivo final, se ele for alcançado, então ele resolveu o mesmo problema. O que pode acontecer é que você pode dar uma solução mais elaborada e que seja... utilize menos recursos, por exemplo, mas ambas são importantes aí e são formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então, nesse sentido, vamos entender entender, por exemplo, o conceito de algoritmo com esse probleminha simples aqui, que é o algoritmo para trocar um pneu. Olha lá. Lembrando, o algoritmo basicamente é uma sequência de passos, né, como eu falei para vocês, finitos, logicamente encadeados. Logicamente encadeados com o objetivo de resolver um problema. Vamos botar esse conceito aqui do lado para verificar se esse algoritmo para troca de pneu que eu coloquei já aqui para a gente trabalhar funciona de maneira adequada aí, certo? Vamos lá. Nesse sentido, pessoal, vamos verificar. Esse algoritmo tem alguns passos aqui, ó, que são determinados por instruções em cada uma dessas linhas aqui. Então, eles são finitos também. O que a gente vai ter que verificar se eles estão logicamente encadeados, tá? Então, vamos começar a ler cada um desses passos. Afrouxe um pouco os parafusos. Tem um verbo, uma única ação aqui. Levante o carro. Retire os parafusos. Retire o pneu. Coloque o pneu reserva. Aperte os parafusos. Abaixe o carro. E aperte os parafusos completamente. Opa, isso aqui faz sentido nesse contexto que nós estamos trabalhando, certo? Logicamente que esse algoritmo poderia ser o quê? Mais detalhado, né? Por exemplo, eu poderia colocar antes, identifique o pneu, né? Furado. Antes, por exemplo, pegue a chave, pegue o macaco, pegue o triângulo. Então, são ações que poderiam ser tomadas antes dessa primeira ação. Então, como é que a gente constrói na prática um algoritmo, gente? A gente primeiro pega o nosso problema, entende esse problema, certo? Depois que eu entendo, eu começo a quebrar esse problema em pequenos passos. Esses passos podem ser refinados depois. Por exemplo, aqui eu estou começando a refinar alguns passos. Por quê? Porque eu preciso, antes de tudo isso, identificar o pneu furado, pegar a chave, né, para trocar o pneu para o parafuso, pegar o macaco e pegar o triângulo. Eu preciso,
posicionar, por exemplo, posicionar o triângulo, né, para alertar caso algum motorista venha atrás, se eu estiver numa rodovia, por exemplo, ou numa via urbana. Então, eu estou começando a refinar os passos para a resolução desse problema. Mas o que é importante inicialmente aqui? Verificar que cada passo desse tem uma única ação, um único verbo que identifica uma ação. Dessa maneira, eu consigo o quê? Quebrar o meu problema que eu preciso resolver em simples passos, o que facilita depois a execução dele. Isso parece muito com uma receita, por exemplo. Receita para fazer um ovo, para fazer um ovo frito, é muito simples, para fazer um bolo ou para fazer qualquer prato. A receita, ela segue um passo, né? Ela segue uma sequência lógica de passos. Exemplo, bora ali aqui no Google. Receita para bolo. Então, vou pegar um site aqui que vai mostrar pra gente como é que faz um bolo, certo? Só pra gente, bolo simples. Isso nada mais é, pessoal, do que um algoritmo de uma sequência de passos para a gente desenvolver esse algoritmo. Vamos lá. Então, olha lá. Primeiro ele separa os ingredientes, né? 2 xícaras de chá, de açúcar, 4 colheres de sopa, 3 ovos, etc. E depois ele vem para o modo de preparo. Então, primeiramente, ele está te dizendo, olha, você tem que separar os ingredientes, são os primeiros passos, certo? Depois disso, você vai ter que seguir uma sequência aqui de passos para o quê? Ter o seu bolo. E aqui, ó, bata as claras em neve em reserve, misture as gemas, acrescente o leite, adicione as claras em neve e o fermento, despeje a massa e asse. E no final você vai ter que ter o seu resultado, que é o seu bolo, né? Que é o bolo simples aqui. Então, da mesma maneira, o algoritmo funciona dessa forma, certo? É essa sequência de passos aqui. Então, para qualquer problema do cotidiano, você acaba quebrando isso em passos, certo? Nessa sequência de passos aí que você pode utilizar para resolver esse problema. Perfeito? Logicamente, cada problema que você se deparar, você vai ter que o quê? Pesquisar, você vai ter que ir atrás de soluções para que você entenda esse problema e consiga resolver. No nosso contexto aqui, na maioria das vezes, você vai ter que pesquisar sobre os problemas para poder depois, então, começar a construir as soluções. A dificuldade, muitas vezes, está no entendimento do problema. Então, você vai ter que pesquisar sobre os conceitos que vão ser cobrados nos problemas que nós vamos resolver. Perfeito? Essa é uma grande dificuldade que vocês podem encontrar. Nesse sentido, a gente vai fazer exercícios para que vocês desenvolvam essa lógica aí para a solução de problemas. Então, quais as etapas que nós podemos seguir para construir um algoritmo genérico, não necessariamente computacional? Entender o enunciado, aquele problema. E aí você vai ter que fazer o quê? Interpretar, pesquisar, caso você não conheça o problema, se debruçar mesmo, dedicar tempo a ele. Depois que você tem uma compreensão desse problema, você vai passar a identificar quais são as operações necessárias para a sua solução. Sendo que essas operações devem ser operações simples, passos simples, certo? Uma ação por cada passo. Identifiquei essas ações, eu preciso então que elas sejam organizadas de forma lógica, ou seja, organizá-las em uma sequência adequada. Perfeito?
eu monto essa solução e vou ler essa minha solução. No momento que eu leio, eu vou refletir para ver se ela está adequada, se os passos são suficientes para resolver aquela solução, se eles estão organizados de forma lógica. Caso isso não esteja a contento, eu vou, por exemplo, voltar ao passo 2, depois ao passo 3. E dependendo da situação, eu tenho que até retornar ao passo 1, porque eu posso ter deixado de lado algum entendimento do problema que está sendo tratado. Então, são esses espaços genéricos para a construção de um algoritmo, que nada mais é do que a solução de um problema. Perfeito? Ok. Nesse sentido, pessoal, nós vamos trabalhar na nossa disciplina basicamente o quê? Solução de problemas computacionais. Certo? Ok. Vamos utilizar basicamente 3 formas para representar esses nossos problemas computacionais. A primeira é chamada de forma narrativa. A segunda, português estruturado. E a terceira é uma representação visual, chamada de fluxograma. Então, agora eu vou apresentar para vocês apenas essas formas de representação. Na próxima aula, nós vamos entrar basicamente na construção desses algoritmos computacionais e de como representá-los adequadamente, certo? Então, agora é apenas a apresentação dessas formas de representação aqui. Vamos seguindo, então, adiante. Certo? Perfeito. Bom, vamos voltar aqui a esse algoritmo, por exemplo, de troca de um pneu. Pessoal, esses passos eles estão sendo descritos de forma não formal, ou seja, eu simplesmente estou escrevendo aqui passos que eu vou utilizar para resolver um problema. Narrando, ou seja, utilizando basicamente termos do cotidiano para que eu indique que passos vão ser utilizados para resolver esse problema que eu estou trabalhando. Essa é a forma, basicamente, chamada de forma narrativa, certo? Eu vou aqui, por exemplo, colocar para vocês, vamos usar aqui, formas de representação. Formas de representação de algoritmos. Certo? Ok. A primeira delas é chamada de forma narrativa. O que é a forma narrativa, pessoal? É a descrição literal, diretamente do problema que a gente está resolvendo, ok? Então, é essa descrição literal. Nesse caso, por exemplo, fritar um ovo, né? Coisa cotidiana aí do que a gente trabalha. Então, eu posso aqui começar a fazer. Por exemplo, primeiro passo, separar os ovos, pegar uma frigideira, aquecer a frigideira,
4. Esperar 30 segundos. 5. Colocar manteiga na frigideira. 6, vamos supor aqui, vou ganhar um espaço a mais aqui pra gente. Quebrar os ovos na frigideira. Tampar. Aguardar 1 minuto. Desligar o fogo. Então aqui, pessoal, eu estou descrevendo de forma o quê? De certa maneira narrativa. Eu estou narrando aquilo que eu preciso fazer para executar esse algoritmo aqui. Estou separando os ovos, lembrando, cada passo que eu estou fazendo aqui é um verbo, né? Colocar, quebrar, tampar, aguardar, desligar. Então, eu estou colocando passos simples para resolver um problema. Então, estou descrevendo. Então, é uma representação que pode ser utilizada. No entanto, ela é considerada informal. Que ambígua, de repente, também. Ambígua. Desculpa. O que para o âmbito computacional não é legal. Porque vocês vão ver que o computador ele é exato, certo? Ele precisa de ordens exatas. Então eu não posso ter ambiguidade. Então, essa forma de representação ela existe, ok? Vocês precisam saber sobre ela, mas ela não é a mais utilizada na prática. Perfeito? Depois disso, a gente passa para a representação, por exemplo, um pouco mais formal, que é a representação chamada de português estruturado, certo? Então, essa representação, ela é mais próxima de um programa computacional, de uma linguagem computacional. Certo? Ela é formal. Ou seja, ela possui palavras que possuem significados próprios para o âmbito computacional. Essas palavras, a gente vai ver que elas são chamadas de palavras reservadas. Perfeito. Bora voltar aqui do nosso slide. Então, deixa eu mostrar aqui português estruturado primeiro. Então, como eu falei para vocês, primeira característica, ela é a forma de representação mais próxima da linguagem de programação, certo? Olha um exemplo aqui para a gente trabalhar. Seria a representação em português estruturado, pessoal, de um algoritmo para cálculo da média da nota de 2 notas de um aluno. Vamos lá entender esse cara. Só estou mostrando para vocês a forma de representação. Na próxima aula a gente vai aprender as técnicas de construção desse tipo de representação. Então, ele começa sempre, pessoal, com a palavra algoritmo, seguida do nome do algoritmo. Isso aqui você pode trabalhar o nome que você quiser. Ele precisa estar entre aspas, certo? A palavra algoritmo ela tem que estar presente.
Nós vimos, só para que a gente faça um panorama aqui, que o computador tem um bloco de memória. Então, essa primeira parte do algoritmo português estruturado, ela serve simplesmente para que você reserve espaços de memória que vão ser necessários para guardar informações. É como se fosse aqui, ó, casinhas. Então aqui eu tenho uma casinha que eu dei o nome aluno. E aqui eu tenho umas 3 casinhas aqui embaixo. Uma que eu chamei de N1, outra que eu chamei de N2 e outra que eu chamei de média. Essas casinhas, pessoal, elas vão ser utilizadas para guardar informações. A primeira vai guardar o nome do aluno. A gente ainda vai estudar isso aqui, ele é um tipo de dado chamado de caractere, tá? Por exemplo. E as outras 3 casinhas vão guardar dados do tipo numérico, do tipo número real. Ou seja, aqui dentro eu vou guardar informações. Todo algoritmo precisa ter indicado seu início e seu fim, certo? Então, depois que eu trabalho com a parte de memória, eu vou iniciar o algoritmo. E aqui a gente vai ver que é importante. A primeira coisa que eu vou precisar trabalhar são os dados de entrada. Agora, bora entender aqui. Bom, eu falei para vocês que algoritmo, na forma de português estruturado, ele é uma representação formal. Ele possui palavras-chave que o computador entende. A primeira palavrinha que a gente está trabalhando aqui é escreva. Pessoal, escreva é uma instrução que significa que você vai o quê? Escrever, apresentar algo, por exemplo, no monitor do computador. Então, quando o computador, por exemplo, depois que eu codificar, encontrar essa palavrinha chamada de escreva, e entre aspas, a frase digite o nome do aluno, simplesmente ele vai exibir esse valor na tela. Digite o nome do aluno, correto? A outra instrução que a gente está vendo aqui é leia. Leia significa o seguinte, ele vai receber o nome do aluno que vai ser digitado por alguém, certo? Esse nome vai ser guardado nessa caixinha aqui que eu chamei de nome de aluno. Olha, então ele coloca aqui entre parênteses o quê? O nome da caixinha de onde vai ser guardado aquilo que o usuário digitar. Por exemplo, aqui, vou colocar meu nome, Marcos. Vamos supor que ele digitou Marcos. Então ele vai, quando ele ver essa instrução, leia, passando para ele nome do aluno, ele vai entender que aquilo que foi digitado pelo usuário vai ser guardado dentro dessa caixinha aqui, nome de aluno. Então ele guardou esse nomezinho aqui, Marcos. Perfeito, então, ok. Depois ele usou uma outra instrução aqui chamada de escreva, ou seja, ele vai exibir uma outra coisa aí no monitor do computador. Essa coisa é o que está entre aspas. Vai aparecer digite a primeira nota. Perfeito? E aí depois ele vai executar uma outra instruçãozinha aqui que é chamada de leia. Então o usuário vai digitar essa nota. Vamos supor que ele digitou a nota 8. Tá? Quando ele executou leia e falou assim, ó, leia essa nota 8 e coloque no espaço de memória, na caixinha que eu chamei de N1. Então, aqui em N1 é como se ele colocasse aqui, ó, a nota 8. Perfeito, ó, estou começando a preencher os valores que eu preciso aí. Bom, de novo, ele utiliza a instrução escreva aqui e pede, ó, digite agora, desculpa, aqui está digitado errado, deveria ser digite a segunda nota, tá? Eu estou trabalhando com média de 2 notas. Então, eu recebi a primeira nota, agora eu vou receber a segunda. Então, vai aparecer aqui, quando eu coloco a instrução escreva, lá na tela do usuário, a frase, digite a segunda nota. Notando que ela está entre aspas aqui,
Isso vai significar que ele vai apresentar exatamente esse texto. E aí o usuário digitou, vamos supor que ele digitou a nota 6. Ele tirou 6. Tá? Quando eu executar essa instrução leia, o que significa? Significa que ele vai ler essa nota que foi digitada pelo usuário e vai colocar nessa caixinha que eu chamei de N2. Então aqui vai ficar o valor 6. Perfeito? Esses foram os quê? Os dados de entrada desse meu problema. Quais foram os dados de entrada dele? O nome do aluno, a nota 1 e a nota 2. Eu preciso fazer algumas coisas com esses dados de entrada. Então, aqui, a gente vai passar a fazer o quê? O processamento. Nesse caso, o processamento desses dados de entrada é fazer o quê? Calcular a média. Média de dois números, pessoal. O que é a média de dois números em regra? É pegar o primeiro, somar com o segundo e dividir por 2. Perfeito. Então, aqui o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou pegando o conteúdo que está dentro da caixinha N1, que nesse nosso caso é 8, somando com o conteúdo que está na caixinha, que eu chamei de N2, que no nosso caso aqui é 6, e dividindo por 2. Isso aqui a gente sabe, 8 mais 6, 14 sobre 2 vai dar 7. Pessoal, quando ele está fazendo essa setinha apontando para esse espaço de memória que eu chamei de média, essa setinha é chamada de atribuidor de operação de atribuição. Então ele vai pegar esse resultado aqui que a gente viu que foi 7 e vai colocar aqui dentro dessa caixinha que ele chamou de média. Toda vez que eu precisar realizar um processamento sobre dados, eu vou normalmente utilizar esse operador de atribuição. Eu vou guardar essa informação do processamento, que foi o cálculo da média, em algum espaço de memória, certo? Aqui eu chamei ele de média. Obtive a minha média. O que o meu algoritmo pede? Que ele exiba essa média. Então aqui é a saída. Ou seja, o que eu vou apresentar como resultado? Escreva, eu vou externalizar, por exemplo, no monitor. O que eu vou escrever como resultado? A média que eu calculei aqui no processamento. Então, o que está dentro da caixinha média? O valor 7. Então, nesse caso, ele exibiria o valor 7 como resultado. E eu acabei meu algoritmo. Então, vou até marcar em vermelho. Essa é uma representação chamada de representação formal. Muito mais técnica, muito mais próxima da linguagem computacional. Então, ela que nós vamos utilizar na maioria dos casos. Outro exemplo aqui, pessoal, faça o algoritmo que receba o salário de um funcionário, calcule e mostre o salário sabendo que ele sofreu um aumento de 10%. Só vou mostrar aqui, eu não vou ainda entrar no método da construção com vocês, mas a palavra algoritmo sempre vai ter que estar presente e, entre aspas, eu dou o nome que eu quiser para esse algoritmo. Tá? Aqui, eu vou reservar os espaços de memória que eu vou precisar para guardar informações. Aqui ele vai precisar dizendo aqui de duas. O salário e o novo salário. Eu vou indicar o início e o fim. E primeira coisa que eu faço, a gente ainda vai entender, é obter os dados de entrada. No caso, eu vou ter que informar o salário desse funcionário. Então, eu vou perguntar lá para o usuário. Então, eu vou utilizar a instrução escreva, vai aparecer alguma coisa para o meu usuário. No caso, vai aparecer digite o salário. Vamos supor que ele vai digitar um salário aí de R$1.000. Então, como eu tenho aqui as minhas caixinhas, que são os meus espaços de memória, que ele já disse que uma o nome ele chamou de salário e a outra ele chamou de, novo salário. É isso que está acontecendo. Então, quando eu executo a instrução leia, ele vai pegar esse valor de R$1.000 que o usuário digitou e vai colocar aqui dentro dessa caixinha que ele chamou de salário. Vai ficar guardado aqui dentro desse espaço de memória.
Esse é o único dado de entrada. Depois ele vai processar esse dado de entrada. O que ele quer fazer? Ele quer aumentar de 10%. Ora, 10% é 10 dividido por 100, que é igual a 0,1, certo? E 100% quanto é? É 100 sobre 100, que é igual a 1. Então, aumentar de 10% significa você ter os 100%, que é igual a 1, e somar com os 10%. Isso dá 1,1. Então, para você aumentar de 10%, basta você pegar o salário e multiplicar por 1,1. Esse é um processamento, a gente vai ver em exercícios mais na frente. Então, ele vai pegar aqui 1.000 vezes 1,1 dá 1.100. Esse resultado aqui que deu 1.100, ele vai o quê? Atribuir a essa caixinha aqui, que ele chamou de novo salário. Então, ele vai guardar aqui dentro. Isso é o processamento. Eu processei o valor de entrada. Depois que eu faço isso, eu vou exibir esse valor. Então, eu utilizo a instrução escreva. Quem eu vou escrever? O que está aqui dentro da caixinha novo salário. Então, ele vai mostrar lá na tela 1.100 e eu acabo. Então, aqui é uma forma mais específica de representar um algoritmo na forma de português estruturado. Perfeito. Vamos lá. Temos a terceira forma de representação aqui, que é chamada de fluxograma. Essa representação é uma representação gráfica, pessoal. Ela representa o fluxo de informações no algoritmo. Ela é utilizada, pessoal, não somente para representar soluções de algoritmos computacionais, mas é utilizada para mostrar fluxo de informações de forma genérica. Então, vamos lá aqui. Então, essa é uma representação gráfica, né? Como eu falei para vocês. Ela é formal, tá? Ela é formal, certo? Ela apresenta algumas características importantes aqui. Possui símbolos padronizados, onde cada símbolo representa uma ação ou funcionalidade e são universais. Por quê? Porque todos que trabalham com essa representação vão conseguir entender o que você quer dizer. Possuem sintaxe e semânticas bem definidas. A sintaxe é a forma de representar, a semântica é o significado. E é fácil de traduzir para qualquer linguagem de programação aplicada diretamente, tá? Então, quais são os símbolos principais aqui, ó? Sempre um fluxograma, ele vai iniciar por esse símbolo e vai terminar por esse símbolo, chamado terminador. A seta vai indicar um fluxo de dados dentro dessa representação. Nós podemos ter conectores que vão ser representados por um círculo. Conector de atribuição, que vai armazenar de alguma forma temporária algum processamento. O processamento em si vai ser representado por um retângulo. Os dados de entrada vão estar representados por um paralelogramo. A exibição do resultado vai ser representada por um trapézio. E nós vamos ter também, em certas situações, necessidades de ter tomadas de decisão dentro desse algoritmo que vão ser representadas por esse símbolo aqui, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, do mesmo exemplo que eu estou trabalhando com vocês, mas eu vou colocar uma decisão aí no meio, tá? Só para a gente mostrar esse caso funcionando. Faça o algoritmo que leia 2 números diferentes de 0. Calcule sua soma e apresente o seu resultado.
Olha lá. Primeiro eu tenho o início dele, que eu represento por esse símbolo aqui. Todo dado de entrada vai ser representado por esse paralelogramo. Então, você vai ter que o quê? Um algoritmo que leia dois números. Então, você vai precisar de dois números de entrada. Por exemplo, N1 e N2. Então, aqui ó, é como se eu estivesse lendo o primeiro número. Depois aqui eu estou lendo o segundo número. Esse algoritmo aqui ele vai ter que tomar uma decisão, né? Só estou mostrando para vocês. Os números que eles vão ter que representar, eles têm que ser diferentes de zero. Então, qualquer decisão é representada por esse losango. Se os números são iguais a zeros, o que ele está dizendo? Que ele vai voltar para o primeiro passo. Caso contrário, ele continua. Ele vai processar esses dados. Qual é o processamento? Calcule a soma. É como se você fizesse algo desse tipo aqui, ó. Soma. Eu vou pegar N1 mais N2 e dividir por 2. Tá? É só a soma, não é a média, desculpa. Então, não tem aqui, é só a soma. O resultado dessa soma eu vou apresentar num dispositivo de saída, ou seja, qualquer saída de dados é representada por um paralelogramo. E depois eu indico o fim, certo? Então, eu tenho essas formas de representações aqui que nós vamos trabalhar durante o nosso curso. Perfeito? O que é importante aqui? Os símbolos, certo? Os símbolos aqui, ó. Início e fim. Início e fim. Inicialmente eu vou trabalhar com esses, né? Entrada de dados. Retângulo. Processamento. E um trapézio como saída. Então, são essas formas de representação que nós temos, tá, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar as técnicas de construção de algoritmos, tá ok? Por hoje, então, ficamos por aqui. Abraços.